A paz do Senhor Jesus. Eu tenho uma palavra para a nossa meditação e em 1 Samuel capítulo 16, verso 22, todo o contexto na verdade, mas o verso 22 vai pegar assim o foco. Diz então que Saul manda uma mensagem a Jessé e diz: deixe ficar Davi em minha presença, pois eu achei graça, ele achou graça aos meus olhos. Ou seja, Saul tinha se agradado de Davi. É no momento que Saul está perturbado por um espírito mau, que a Bíblia diz que saía da parte do Senhor, permissão de Deus. Ou seja, Saul estava sem a presença de Deus, sem a unção de Deus. É interessante que quando entra esse espírito mau nele, os seus servos dão um conselho a ele dizendo: chame a Davi, pois o Senhor é com ele. Saul sim manda chamar a Davi e Davi toca em sua presença e Saul fica em paz. A Bíblia vai dizer no versículo 23 que quando Davi tocava a harpa, o espírito mau saía e Saul sentia um certo alívio. Mas o interessante é que mesmo ele sendo rei e sabendo que Deus um dia havia o ungido para reinar com a presença de Deus, este homem, quando descobre que não está com a presença de Deus, ele consegue se conformar em sentir somente um alívio com alguém tocando a harpa e tendo assim a presença de Deus. E trazendo esse texto para os dias de hoje, nós percebemos que na igreja de Cristo atual, não só jovens, mas como adultos também, têm sentido alívios no momento do culto, têm sentido a presença no momento do culto, por conta de alguém que está consagrado ao Senhor e está envolvido com Deus e com a sua palavra, mas ao voltar para a sua casa, ao voltar para os seus lares, continuam vivendo uma vida perturbada e sem paz. Nós precisamos entender uma coisa: sentir o alívio, a presença ou a unção de Deus num culto não significa que nós devemos parar de viver uma vida de arrependimento e lutar contra o nosso pecado. Nós não vemos em nenhum momento em Samuel Saul lutando contra o seu pecado. Nós vemos ele recuando e mentindo e jurando que não tocaria mais em Davi. Todavia ele não se arrependia dos seus pecados. Ele deixava para depois, se aquietava dentro dele, mas não havia sincero arrependimento. E a meditação que o Senhor me trouxe através dessa palavra é que a nossa geração, e não digo referente à idade, mas a nossa geração de cristãos deste século, tem se acomodado e demorado para levar um verdadeiro arrependimento até Cristo, para viver em paz. Eu quero te dizer uma coisa: a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus traz paz, gozo e esperança. Não importa se você está na provação, na tribulação, no vale da sombra da morte. O Espírito Santo, ele pode sim consolar o teu coração e te dar gozo. Cristo promete que a alegria seria convertida, transformada em tristeza. Ele estava partindo, mas ele deixava essa promessa para os seus discípulos, porque haveria de vir o Espírito Santo sobre todo aquele que nele crer e esperasse em Jerusalém, que do alto descesse assim um revestimento de poder. Nós precisamos entender e não nos conformar com a perturbação que tenta vir contra a nossa alma, porque o nosso Deus é um Deus de paz. E percebam quantos têm sido levados a uma perturbação espiritual ao nosso lado e necessitam frequentemente de oração de uns e de outros. Aqueles que nós vemos dizendo: pastor, ora por mim, mas é todo culto pedindo oração, e entra ano e sai ano, essa pessoa continua pedindo oração e você nunca vai ver essa pessoa até que ela se arrependa, dando frutos espirituais. E é então perceptível que nós precisamos
voltar-se a Deus antes de buscar sentir qualquer alívio, nós precisamos ver se não temos ultrapassado os limites que Deus havia ordenado que não ultrapassássemos. Nós vemos através de Saul que ele era um homem que ultrapassava os limites que Deus tinha posto através de Samuel e através até mesmo da sua própria voz revelada a Saul. Deus nos coloca limites, Deus nos coloca princípios, fundamentos, regras. Deus nos dá estatutos para seguir em sua presença, e é de se espantar que quando você se fale de doutrina, ou doutrina dos apóstolos, ou a doutrina da palavra de Cristo, o que Cristo deixou para nós, poucos conheçam, e quando você prega para alguém, é muito fácil você encontrar alguém que diga, mas isso eu não consigo praticar. Ao mesmo tempo que a pessoa está dizendo isso, ela está dizendo, nisto eu desprezo a Deus. Saul não desprezava a Deus em tudo, ele obedecia a Deus em parte, mas eu quero que você entenda, não adianta obedecer a Deus só naquilo que te convém, só naquilo que é conveniente para você. Nós temos que obedecer a Deus até que se cumpra em nós Cristo, até que se cumpra em nós o sacrifício de Cristo, quando a Bíblia vai nos dizer que todo aquele que quer seguir a Cristo deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Negue-se, tome a sua cruz e siga. Não existe cristianismo sem renúncia e sem santidade. Chega de perturbação, lance fora e diga para ti mesmo e para Deus hoje, Senhor, eu não quero mais perturbação na minha vida, eu quero obediência, porque eu sei que se eu obedecer a tua palavra, o Senhor estará em mim e eu estarei em ti, Senhor, num tempo de paz, num tempo de plenitude da tua presença. Não se conformem com as pessoas que tocam a harpa e você sente a presença de Deus. Você se move pela presença dele, você vive pela presença dele, mas Deus quer te encher do Espírito Santo para que você não viva frustrações e não viva essas ansiedades malignas que Satanás quer lançar no nosso coração para nos fazer dependentes de oráculos e de adivinhações e de profecias para ter ânimo de servir a Deus. Você não precisa disso. Basta a palavra de Deus sendo praticada e conhecida por você e por mim para que possamos ter a nossa alegria completa em viver com Deus. Em nome de Jesus eu te deixo essa palavra, medite nela e assim que a paz de Deus repouse sobre o teu coração, não chame Davi à sua presença, queira ser como Davi, ou melhor ainda, como aquele que ungiu e escolheu e separou Davi para uma grande obra, porque o mesmo Deus que separou Davi, separou você também. Que Deus te abençoe.